Boa tarde a todos, muito bem-vindos à Universidade de Brasília, à FACE, a Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, ao Departamento de Administração. Nós estamos organizando a terceira edição do Congresso de Gestão de Operações e Projetos em Organizações Públicas. Estamos navegando por águas nunca antes navegadas, que é exatamente organizar um evento totalmente digital. Nós tivemos uma primeira edição de muito sucesso, né, que começou a abrir, que mostrou a pertinência desse evento. Nós tivemos uma segunda edição com um crescimento exponencial, né, foi presidida pelo professor Alderi, com um crescimento muito grande, bastante consistente, da primeira para a segunda edição, com mais de 700 pessoas inscritas, um evento que marcou também, né? E estamos começando essa terceira edição e estamos nos preparando para a quarta edição, e para a quinta e para a sexta, né? É um evento estruturado, é um evento que visa trazer um fórum de discussão para a busca de eficiência nas operações e projetos em organizações públicas. Nós temos o compromisso, como pesquisadores, como professores, de trazer soluções para as organizações públicas. Esse é um foco da nossa universidade, é um foco do nosso departamento, e eficiência é algo que, com certeza, precisa ser discutido na gestão pública. Nós temos a sessão de abertura hoje com o Dr. Herbert Kimura, daqui a pouco, mas antes eu gostaria de chamar as minhas colegas responsáveis pela gestão do evento, que tornaram isso possível. Estamos todos como neófitos nessa terceira edição, porque é a primeira vez que nós fazemos um evento totalmente digital. O evento estava programado para acontecer em julho desse ano, mas todo mundo viu a pandemia e as decorrências que ela teve, o distanciamento social, que é uma realidade que a gente enfrenta até hoje, e decidimos fazer ele agora em setembro, quando a UNB pudesse, os alunos da Universidade de Brasília pudessem participar efetivamente do evento, né? Meu nome é José Márcio Carvalho, sou professor do Departamento de Administração, sou líder de um grupo de pesquisa na área de operações e eficiência, e foi desse grupo que nós começamos a organizar o evento, mas temos um outro grupo também, que é liderado pelo professor Herbert Kimura, que vai fazer a apresentação de hoje, que atua na área de defesa e de inteligência, que vai estar patrocinando o evento também, né? Eu gostaria de convidar as minhas 4 colegas, a vice-presidente, a professora Patrícia Guarnieri, a presidente da comissão científica, a professora Zigrid Guillemon, e a Bárbara Vieira, professora voluntária da UNB, que é responsável por coordenar todos os voluntários. Antes de mais nada, quero e preciso agradecer a todos os voluntários, alunos principalmente, que se debruçaram com os problemas tecnológicos para tornar esse evento possível, aos professores que fizeram o trabalho de avaliação dos artigos que foram submetidos e que concordaram participar desse evento, e, né, todos os envolvidos dentro e fora da UNB, né? Professora Patrícia, por favor. Bom, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa terceira edição do GOP, né? É um prazer tê-los aqui, mesmo que não presencialmente, online. Gostaria também de agradecer a toda a equipe organizadora, né? O professor José Márcio, a professora Zigrid, a Bárbara, a todas as outras pessoas que participaram também da comissão organizadora e os alunos que nos auxiliaram enormemente para que isso fosse possível, né?
Agradecer também aos autores que submeteram, aos avaliadores, enfim, a todos que estão participando de alguma forma do nosso evento. É um prazer tê-los conosco e desejo um ótimo evento a todos e todas. Professora Zigrid? Bem, gostaria também de registrar uma calorosa boas-vindas, né, a todos, porque é muito bom encontrá-los, ver assim a sessão com tantas pessoas que nos são muito caras, né, estudantes, professores, colegas, egressos dos nossos cursos. Então fico muito feliz, futuros estudantes também, né? Fico feliz com a participação de todos. Nesse congresso eu liderei a comissão científica. Então, para quem está vindo ao GOP pela primeira vez, a gente tem um componente científico que acontece durante as tardes, que são as sessões de apresentação dos artigos selecionados, e temos um componente mais aplicado, que são gestores de organizações com contribuições expressivas aí à gestão pública, que vem palestrar e compartilhar o seu conhecimento de maneira mais aplicada, né? Então, eu liderei essa parte que é a organização desse momento científico, que são as tardes. A gente começa hoje com uma sessão, temos aí uma série de sessões bastante interessantes. Queria agradecer aos autores que fizeram a submissão, confiaram no processo de avaliação, receberam feedback, e a gente espera dessa forma poder melhorar os trabalhos para que se tornem publicações. Eu penso que essa parte científica é um momento também de prestação de contas à sociedade, né, em que, de certa forma, a gente justifica o que a universidade faz, que é gerar conhecimento, e a modalidade online, ela nos ajuda a disseminar ainda mais. Então, não temos mais aí o limitante físico, né, da participação no evento, vai ficar gravado, a gente pode assistir depois. Então, eu acho que, apesar da gente gostar muito da presencialidade e de estar junto num auditório compartilhando, perdemos um pouco disso, mas ganhamos também no potencial de disseminar conhecimento. Então, fico muito feliz que a gente possa estar organizando esse congresso de maneira virtual. Uma equipe só acontece de maneira gratuita, porque a gente conta com uma equipe imensa de voluntários, né? Foram 18 avaliadores de artigos científicos, a Bárbara pode falar melhor, mas em torno de 30 estudantes também que estão aí dedicados a fazer o congresso acontecer. E nós professores, colegas professores também que contribuem com ideias, que estão coordenando todo o congresso, e a todos eu registro então um imenso agradecimento por colocarem aí energias, né, para que o nosso congresso possa acontecer dessa maneira. Muito obrigada e bem-vindo a todos novamente. Obrigado. Professora Bárbara, por favor. Gente, boa tarde, bem-vindos. Para não ficar repetitivo como meus colegas, eu vou só complementar a fala da professora Zigrid, né, agradecer aos alunos, que realmente sem eles a gente não teria conseguido algumas soluções que a gente conseguiu, foi graças a eles. Então, a gente teve 38 alunos que aceitaram esse desafio de retomar o golpe, assim, que foi um prazo de menos de um mês para a gente fazer tudo. Então, realmente é graças aos alunos, graças ao apoio deles, que a gente consegue hoje começar um evento online pela primeira vez. Ok. Eu gostaria de registrar também a contribuição da professora Edilene Sampaio, que também é voluntária no Departamento de Administração e que foi fundamental para a elaboração da parte gráfica inicial do evento e a tramitação do inicial do evento, e que tem acompanhado também a oferta do evento. Gostaria de registrar ainda que nessa sessão específica, os voluntários que têm contribuído para que a sessão possa funcionar é o Gustavo, o João Carlos e o Felipe Guedes, que estão nos acompanhando e que estão monitorando e permitindo que a gente não dê muita mancada, né? Tô brincando. Mas eu gostaria muito de agradecer. O fato é que a chance é alta de que alguma coisa dê errado. Não tenho medo de falar, porque é a primeira vez que isso está sendo feito. Então, a gente tem que enfrentar o problema de frente quando ele acontecer, mas esse princípio tem sido muito interessante. Nós encontramos essa área de estudar organizações públicas dentro de duas áreas tradicionais da administração, que é a área de operações, que é a área que fez surgir a administração como ciência, né? Taylor.
e tratava basicamente de gestão de operações, que hoje a gente classifica como gestão de operações, que é uma área que deu e ainda contribui muito para o funcionamento das organizações e empresas no mundo. Mas a aplicação dessa área no setor público, a produção científica tem muito ainda para acontecer. A operações muito se preocupa com eficiência, muito se preocupa com questões mais modernas, como sustentabilidade, e nunca teve um foco maior na gestão de organizações públicas. Outra área que precisa de um cuidado maior é uma área que é nova na administração e que está em franco crescimento no mundo e aqui no Brasil também, é a gestão de projetos e a gestão de projetos em organizações públicas, pois é nos projetos que muitos dos maiores problemas de organizações públicas acontecem. E temos grandes oportunidades nessa área. Nós temos os maiores projetos e programas do Brasil acontecendo principalmente em organizações públicas. No entanto, esses programas e projetos não são devidamente estudados. Temos aqui em Brasília um dos maiores escritórios de projetos de organização pública do Brasil, que é o Escritório de Projeto do Exército, que colaborou na primeira e na segunda edição e que tem algumas pessoas que submeteram trabalho também, né? Então, é uma outra área que a gente precisa estudar. E nós temos as sessões, a primeira focada em projetos, o dia de hoje principalmente focado em projetos. Amanhã nós vamos estar mais focados em tecnologia e em gestão de operações, propriamente dito. E no último dia, na quarta-feira, vamos estar focados em sustentabilidade, que é um tema novo, emergente, que precisamos discutir em organizações públicas, né? Temos expoentes importantes no Brasil. E, por último, a gestão de pessoas também, que é uma área que precisa de um enfoque maior no seu estudo, né? Eu queria passar rapidamente aqui com vocês. Vou tentar compartilhar minha tela aqui. Não. O evento ele vai ter esses três momentos principais e sempre à tarde e noite. Às tardes, como a professora Zigrid já falou, nós temos as sessões científicas, onde são apresentados os trabalhos que foram aprovados e foram trabalhos convidados com caráter científico. Às noites são as mesas redondas, que temos a apresentação de gestores, todas as 3 noites, segunda, terça e quarta, gestores com experiência, com resultados comprovados e que podem contribuir. É uma sessão mais voltada para o exercício da gestão, embora tenha um caráter científico também, né? Então, dito isso, gostaria de chamar o professor Herbert Kimura. Professor Herbert Kimura, se eu for ler o currículo aqui, não terminamos a sessão hoje, só amanhã, né? Vou resumir no essencial. Professor Herbert Kimura é professor titular da Universidade de Brasília, que atua principalmente na área de finanças, né? Ele tem 3 doutorados na área e tem tido um papel estruturante nessa área aqui na Universidade de Brasília. Ele é egresso do ITA, né? E tem os grupos de pesquisa que ele lidera e que tem se despontado, ligado à pesquisa aplicada tanto na área de finanças, mas também com inteligência de máquinas, um tema emergente e que é bastante estimulante e que pode contribuir bastante para a área de gestão pública. No mundo, nós temos a revolução na área de gestão pública acontecendo distante daqui, mas vai chegar aqui, né? Mais cedo ou mais tarde. Melhor mais cedo do que mais tarde. Na China, na Índia, né? O uso da inteligência artificial e sistemas mais sofisticados de gestão,
com resultados e impactos econômicos e sociais gigantescos, né? Então, nós estamos, ou já deveríamos entrar nessa era com grandes oportunidades que podem surgir. O tema da palestra é Inteligência de Máquinas e Gestão Pública. Professor Herbert Kimura, muito obrigado por aceitar participar do evento. Muito obrigado por ter vindo, né? Somos todo ouvidos. Bom, obrigado, professor José Márcio, pelo convite. Também é uma satisfação estar aqui dividindo a apresentação com a professora Patrícia, a professora Sigrid e a professora Bárbara, né, que estão coordenando aí também o evento. Então, mais uma vez, sim, muito obrigado pelo convite. Também é uma satisfação estar aqui com outros professores, alunos também e convidados aí que estão prestigiando o nosso evento. Bom, então eu vou compartilhar a minha tela aqui. Não sei se vocês estão vendo, se puderem dar um som ok, se estiverem vendo. Vendo perfeitamente, professor. Tá, muito obrigado, professor José Márcio. Então, mais uma vez, uma satisfação. Eu preparei uma rápida apresentação aqui para dar uma visão geral de inteligência de máquinas, né? Na verdade, mais com inteligência artificial e machine learning, e algumas aplicações em gestão pública. Então, não é uma apresentação técnica, acho que no tempo também eu não conseguiria dar uma visão mais técnica para o assunto, então eu vou tratar de uma maneira, eu diria assim, mais gerencial, né, de tomada de decisão e oportunidades aí da aplicação de inteligência de máquinas na gestão pública. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, né, eu sou professor do Departamento de Administração e estamos aqui para falar sobre uso de inteligência artificial em gestão pública. Então, só um disclaimer inicial, né? Assim, eu, como autor dessa apresentação, não tenho nenhum conflito de interesse, não há nenhum conflito comercial aí, né? Acho que é importante, eu vi nas outras apresentações lá no exterior que sempre o pesquisador coloca esse disclaimer aí, então também estou colocando outros pontos aí que eu acho importante destacar, que a apresentação reflete a opinião minha, né? Então, como vai ficar gravado, etc., às vezes eu posso falar uma coisa que seja controversa ou que seja polêmica, então isso não reflete a Universidade de Brasília, nem o Departamento de Administração, é uma opinião, assim, minha como pesquisador e professor. Então, alguns materiais que nós vamos apresentar, né, foram desenvolvidos no âmbito do nosso grupo de pesquisa, né, de inteligência e pesquisa em defesa, e também do nosso laboratório de aprendizagem de máquina em finanças e organizações, o LANFO, também da Universidade de Brasília. Algumas figuras foram obtidas no joinstime.com e outros materiais disponíveis publicamente foram incluídos aqui nessa apresentação, né, e as fontes foram citadas. Eventualmente, se eu esqueci de colocar alguma fonte, peço que a gentileza que me avisem, etc., que eu possa depois atualizar a apresentação. Eu acho que é importante ter esses pontos, como a apresentação vai ficar gravada, né, então qualquer erro ou omissão, né, é responsabilidade minha como autor da apresentação. Bom, então vamos lá. A agenda, diria assim, vai ser rápida, né? Falar alguns conceitos iniciais, pelo menos para posicionar o que é a inteligência artificial, a aprendizagem de máquina, e depois mostrar, né, ou apresentar algumas aplicações em gestão pública. E, na verdade, a ideia é mais instigá-los, né, sobre as diversas oportunidades que há, né, com relação a você utilizar técnicas e algoritmos computacionais para a tomada de decisão em gestão, né? E, finalmente, eu vou apresentar alguns desafios aí que estão impondo, diria assim, ajustes e também políticas e definição de políticas para que o uso da inteligência artificial seja responsável. Então, mais uma vez, né, assim, apesar de talvez eu ser um pouco nerd, a apresentação vai ser menos nerd e talvez mais gerencial, tá? Eu não sei como que como é que vai ser a dinâmica das perguntas, etc. Acho que o pessoal vai postar no chat, né? E talvez depois alguém organize
os comentários, etc. Então, vamos lá para a discussão. Então, alguns conceitos iniciais, embora muitos de vocês já saibam que a inteligência artificial, eventualmente já até processam, né, algoritmos e geram resultados aí na área de gestão, acho que é importante fundamentar alguns conceitos que eu vou apresentar para meio que uniformizar a compreensão geral sobre inteligência de máquina. Então, em termos de origem, né, a ideia de inteligência artificial é bastante antiga, né? Tem cerca de 70 anos. Né? Então, apesar de estar na mídia somente, assim, estar mais na mídia do dia a dia, né, somente nos últimos anos, o conceito de inteligência artificial é bastante antigo e já vem sendo explorado tanto pela academia quanto pelo mercado há bastante tempo. Tá? Então, acho que o ponto de partida, principalmente até da nomenclatura da inteligência artificial, né, veio em 1956, num evento de verão, não, tipo um evento de pesquisa de verão, né, no Dartmouth College, ou University. Então, eu não vou discutir assim, fazer aquela apresentação meio chata de história, etc., mas assim, para contextualizar e mostrar para vocês que a ideia não é recente, né, mas assim, as aplicações, né, eu diria assim, o impacto talvez na sociedade é bastante mais atual, né, do que poderia ser. Né? Então, desde 1950 já existe tecnologia e conceitos aí de inteligência artificial que poderiam ser explorados no mercado até mesmo antes dessa década ou da década passada. Né? Outro ponto importante dessa origem é para mostrar também a importância da academia, né, da ciência no desenvolvimento humano. Então, muitas aplicações que nós vemos hoje, né, sobre inteligência artificial, né, tiveram origem em pesquisas que talvez na época não tinham pretensão de virar aplicações de mercado. Então, questão de redes neurais, etc., né, que está também assim, nas origens de inteligência artificial, né, tem mais aplicação talvez agora do que necessariamente quando eles foram desenvolvidos. De certa forma, é assim que a ciência evolui. Então, uma das críticas que muitos fazem à academia é que talvez assim as pesquisas sejam talvez muito abstratas ou não sejam aplicadas à realidade, mas a questão é que existem pesquisas aplicadas e também existem pesquisas que não necessariamente têm uma aplicação atual, né, mas que daqui a 50 anos, 100 anos, vão gerar as inovações aí que podem transformar o mundo. Então, mesmo que você não veja, talvez, numa pesquisa, uma aplicabilidade imediata, é sempre importante nós termos aí pessoas estudando e pesquisando no estado da arte. Tá? Outro ponto de atenção sobre as origens da inteligência artificial é que durante a década de 60 e 2000, nos anos 2000, houve, eu diria assim, desenvolvimento substancial que fizeram com que talvez o desenvolvimento da inteligência artificial não fosse tão, eu diria assim, contundente. Então, alguns obstáculos são financeiros, né, econômicos, outros obstáculos são até políticos, né, ou a questão de ego. Então, na ciência também tem muito disso, né, dessa questão de ego. E no caso de inteligência artificial, né, havia alguns grupos, né, concorrentes sobre essa tecnologia, e em particular o pessoal de redes neurais, né, encontrou um desafio grande em resolver problemas simples, né, e de certa forma isso fez com que a inteligência artificial fosse deixada de lado e também recebesse, eu diria assim, menos funding das pesquisas. Tá? Então, tem questão política, questão econômica envolvendo também o desenvolvimento da inteligência artificial. E, finalmente, eu diria assim, a partir dos anos 2000 e 2010, né, houve uma evolução, assim, uma conjunção de fatores que fez com que a inteligência artificial, sim, conseguisse um desenvolvimento extremamente rápido, né, com um impacto praticamente imediato.
Tá? Então, houve um aumento da disponibilidade de dados, né? Então, a internet propiciou isso, e não só a internet, mas também as redes sociais, né? Propiciaram uma maior coleta, levantamento de dados de indivíduos, de empresas, né? Que o pessoal começou a dar o nome de Big Data, né? Porque havia uma quantidade massiva de dados aí disponíveis, né? E que cada vez cresce mais, né? Houve também, nessas décadas de 2000 e 2010, um desenvolvimento computacional extremamente rápido, né? E o aprimoramento de algoritmos, não só do ponto de vista de estatística, como de computação. Então, para aqueles que têm uma formação técnica, né, só um parênteses, né, em geral, a estatística corria atrás dos procedimentos computacionais, né? Não, desculpa, né? Estatísticos. Então, no passado, como computadores não eram rápidos e também não havia uma tecnologia assim bem desenvolvida, a estatística formulava teorias e técnicas e os computadores meio que corriam atrás, né? Para calcular, sei lá, média aritmética, desvio padrão, etc. Né? Tinha que se construir computadores que conseguiam resolver problemas que hoje são simples para nós, mas que na época representavam desafios computacionais relevantes aí. Hoje em dia, a computação evoluiu de tal forma que a estatística está correndo atrás da computação. Então, existem hoje muitos procedimentos computacionais que são desenvolvidos, né, principalmente na área de machine learning, e que a estatística tem que explicar por que eles funcionam. Então, uma das críticas que se faz à inteligência artificial é que existe muita caixa preta aí, né? Porque os algoritmos geram resultados, mas não necessariamente você tem a noção, né, de por que esses resultados são gerados, né? Você só sabe que o algoritmo parece funcionar bem, mas você não sabe o porquê. Então, a estatística agora está meio que correndo atrás da computação para tentar mostrar por que alguns algoritmos funcionam melhor do que os outros, né, em algumas situações e não em outras, por exemplo. Então, essa deveria ser uma visão geral das origens de inteligência artificial. Tá? Só para também balizar a nossa discussão, né, vamos fazer uma distinção entre dois tipos de inteligência, né, a inteligência natural, que está associada ao que é mostrado, né, ou refletido por humanos e animais, e a inteligência artificial, inteligência de máquinas, né, a inteligência que é demonstrado pelas máquinas, né. E inteligência é um termo que a gente coloca entre aspas, né, porque talvez cada um tenha uma definição diferente de inteligência, mas a questão é que é uma forma, assim, a máquina, né, que demonstra inteligência deveria demonstrar uma inteligência que é parecida com aquela que os seres humanos ou animais demonstram. Né? Só que ao invés de ser humano, um animal, é uma máquina que está meio que replicando, né, entre aspas, essa inteligência natural. Então, não estou seguindo nenhuma definição muito rigorosa aqui, de trazer autores para fazer um referencial teórico grande, mas então, como eu disse, é mais uma apresentação institucional do que necessariamente uma apresentação técnica. Acho que um ponto importante também para se destacar, e esse talvez seja menos conhecido, é que a inteligência artificial, né, pode ser classificada em 3 níveis, né? A inteligência artificial fraca, a forte e a superinteligência artificial. Então, eu diria assim que é importante nós percebermos também essa tipologia, porque hoje nós estamos, eu diria assim, no começo do iceberg da inteligência artificial. Né? Estamos focando bastante na inteligência fraca, né? Que a gente vai discutir um pouco além, né? E a inteligência forte e a superinteligência, eu diria assim, ainda estão nos passos ainda iniciais aí de inteligência artificial nesses níveis. Então, só para exemplificar, né, o que seria uma inteligência artificial fraca ou narrow, restrita, né, uma inteligência que é específica ou restrita a alguma atividade. Então, por exemplo, um teste para verificar se uma inteligência de máquina é pelo menos inteligente na forma fraca,
é a replicação de um idioma. Então, o teste que eles fariam para saber se o algoritmo é inteligente na forma fraca é colocar uma pessoa do lado de fora de uma sala, né? E ela se comunica, né, por uma porta, por exemplo, né, com alguém que esteja dentro da sala, né, de uma sala. E a ideia é que eles se comuniquem, tentem se comunicar em chinês. Então, a pessoa fala chinês, né? E quem estiver dentro da sala, né, retorna a conversa. Então, dá um reply aí na conversa de quem iniciou e que está de fora da sala. E a ideia é que quem estiver de fora da sala não perceba, né, consiga se comunicar, né, em outra língua, mas, de certa forma, quem está dentro da sala, seja o computador, se for o computador, né, o computador consegue se comunicar com a pessoa externa, mas o computador não entende, né, o conteúdo dessa conversa. Então, simplesmente seria uma máquina que consegue meio que conversar sem necessariamente entender a conversa. Né? Então, seria uma inteligência na forma fraca. E o exemplo, eu diria assim, mais assim, contundente, né, de inteligência fraca é o AlphaGo, né? Não sei se vocês acompanharam, mas para mim que eu jogava, né, esse Go, que é um jogo de tabuleiro, que está aqui do lado direito, né? Eu jogava o Go com meu avô, ele me ensinou o Go, e o Shogi, que também é outro jogo de tabuleiro japonês, o Go é chinês, e vocês têm o xadrez, né? Então, para aqueles mais antigos, como eu, né, nós vimos o Garry Kasparov, né, jogar contra o Deep Blue da IBM, né? E o Deep Blue ganhou do Garry Kasparov lá, acho que na década de 90 ou 2000, etc. Né? E praticamente o mecanismo que o Deep Blue usava para derrotar o ser humano era a força bruta. Então, no xadrez, né, o Deep Blue, o algoritmo, gerava todas as possíveis combinações aí de lances, né, ou muitas combinações de lances, né, do xadrez, para identificar qual seria a melhor jogada e que aumentaria a probabilidade de lá na frente, né, o computador ser vitorioso. O número de combinações do xadrez é de 10 a 123 combinações. É como se fosse 10 seguidos por 122 aqui, 122 outros zeros aqui. Então, esse é o número de combinações num jogo de xadrez e que o computador, há 30 anos atrás, conseguia assim, construir essas todas as alternativas aí de uma forma razoável. O shogi é um outro jogo de tabuleiro, muito semelhante ao xadrez, né? Só que com algumas diferenças. Por exemplo, a peça que você retira do outro indivíduo, você está aqui no cantinho direito, né? Você pode utilizá-la para você. Realmente a quantidade de alternativas desse jogo, né? Então, se você for construir uma árvore de decisão com todos os possíveis lances, isso daria 10 a 226. Ou seja, 1 seguido por 226 zeros aí de possíveis lances no shogi. Tem outro ponto importante do shogi, é que se você atingir se não me engano, a terceira, antepenúltima casa do adversário, você consegue mudar, né? Você simplesmente troca a sua peça e ela vira uma peça mais forte. Né? Então, é como você tivesse meio que no xadrez, né? Quando você chega no final do tabuleiro com um peão, né? Você transforma aquilo, sei lá, numa rainha. Né? Só que no shogi, quando você chega no antepenúltimo, na antepenúltima linha do oponente, você transforma a sua peça numa peça mais forte, também aumentando as possibilidades aí de combinações do jogo. Então, para um computador usar força bruta seria bastante difícil. Mas, na década de 2000 e 2010, né, o computador conseguiu ganhar dos principais campeões seres humanos aí, fazendo essa combinação, eu diria assim, de força bruta. Mas o que revolucionou, eu diria, a inteligência artificial, né, foi justamente quando o computador ganhou do Go. Acho que muitos já viram, tem até um seriado do Netflix que eu recomendo, né, que chama-se AlphaGo, que mostra realmente a história, né, de como uma equipe de programadores, né, conseguiu desenvolver um algoritmo que joga Go num nível profissional.
né? Então, existiam algoritmos antigos de Go, né, que tentavam fazer por força bruta jogar Go e não conseguiam, e eram facilmente derrotados aí por seres humanos, até mesmo amadores, né? Não havia, até 2014, nenhum computador que realmente ganhasse de um ser humano mais ou menos qualificado. Não precisaria nem ser um top player de Go, né? Mas, assim, o Go tem 10 a 360 combinações. E a ideia do Go não é você fazer um checkmate, como é no xadrez e no shogi, mas a ideia do Go é você meio que cercar território para você, né? E cercar território, né? Quanto mais território você cercar, melhor. O problema é se você cercar um território muito grande, o seu oponente pode ir dentro do seu território e roubar seu território. Então, assim, e como é muito visual, né, é difícil, até mesmo para profissionais, identificar num certo nível se eles estão ganhando ou não o jogo, porque o número de combinações é tão grande, o número de abstrações aí é extremamente elevado, que realmente é difícil você entender né, se alguém está efetivamente na frente ou não do seu oponente. E em 2015, o AlphaGo ganhou de um campeão europeu, né, que era segundo Dan, é como se fosse faixa preta segundo Dan, né, e virou história porque foi a primeira vez que um computador ganhou nesse jogo de um profissional do Go. Só que esse faixa preta segundo Dan, né, era segundo Dan só, né, e era campeão europeu, e as pessoas eram céticas com relação à inteligência artificial porque existiam players muito melhores do que esse campeão europeu. E em 2017, né, essa história que eles mostram no documentário, extremamente interessante, né, o AlphaGo jogou contra um dos campeões que eram os tops, aí tinha sido, acho que 9 ou 19 vezes campeão mundial, né, um dos mais respeitados aí, jogadores de Go do mundo. E quando jogou, né, o AlphaGo ganhou de 4-1. Né, e ninguém esperava isso, foi uma surpresa. Né, utilizando inteligência artificial, eles conseguiram meio que sobrepujar um ser humano. E pelo número de combinações, né, 10 a 360 combinações, não seria possível fazer isso por força bruta. Então, o algoritmo teve que aprender, né, a jogar Go de uma forma, eu diria assim, mais eficiente. E como é que foi feito esse aprendizado? Esse aprendizado foi que alimentaram o computador com jogos anteriores, de profissionais, né? E daí o computador aprendeu com esses jogos anteriores. E daí, assim, ele desenvolveu seu próprio algoritmo para jogar Go. E interessantíssimo é que numa das partidas, o AlphaGo fez um lance que todos os profissionais achavam que o lance era errado, né? Que de certa forma nenhum ser humano faria, e que o lance, né, foi um erro, né, do computador. E no final descobriram que esse era o lance que definitivamente fazia com que o computador ganhasse. Então, a teoria de jogo do Go, né, mudou totalmente em função da introdução aí de inteligência artificial. Né? E só para contextualizar, né, no final, o AlphaGo ganhou, mas o ser humano também, o campeão mundial, também teve uma tacada numa rodada, né, em que ele fez uma jogada que também pouca gente esperaria e que no final levou a vitória contra o computador, né, a única vitória que ele conseguiu, mas eles chamam que esse foi o toque de Deus, né, a mão divina lá que fez com que o ser humano conseguisse sobrepujar um computador, sim, que tinha uma capacidade computacional muito maior, mas que talvez não tivesse uma criatividade, né, que talvez seja única do ser humano. Né? E finalmente, assim, só para terminar essa história do Go, né, é que fizeram uma nova versão do AlphaGo, chamada AlphaGo Zero, que era o seguinte, que só se dava a regra, né, de jogada do Go, que é uma regra simples, você coloca uma peça preta ou branca e vai conquistando espaço. Então, a regra é extremamente simples e só deram a função objetivo, que é você conseguir o maior território possível. E daí o AlphaGo Zero, né, ele sozinho, sem ter uma amostra de treinamento, né, foi jogando e aprendeu sozinho a jogar o Go. Então, esse é um mecanismo de aprendizado aí, né, em que foi feito numa nova versão do AlphaGo
e que essa nova versão também depois ganhou até de todo mundo, assim, fez uma competição com vários seres humanos aí campeões e o AlphaGo não perdeu nenhum jogo, né? Então, e esse AlphaGo que não foi treinado, simplesmente ele aprendeu sozinho. Então, isso mostra, eu diria assim, que a inteligência artificial assim está evoluindo muito rápido e tem aplicações que você nem imagina. Por que eu gosto de talvez focar bastante no jogo do Go? É porque isso foi semelhante à corrida espacial no século passado. Então, quando os Estados Unidos viram que a União Soviética estava avançada na corrida espacial, eles investiram pesadamente para conseguir conquistar a Lua, né? E o chinês também, quando ele viu o computador ganhar do Go de um ser humano, o governo chinês estabeleceu como prioridade chinesa, né, investimentos em inteligência artificial. Então, hoje a China é um dos líderes em inteligência artificial, né, não somente pela quantidade de pessoas, né, que permite com que haja mais dados e mais treinamento, mas também pelos investimentos que o governo fez para fomentar as pesquisas e os avanços em inteligência artificial. Então, só para contextualizar, o WIC, né? E você vê, mesmo assim, ele sendo bastante poderoso, né? O algoritmo sendo bastante poderoso, ele é bom para jogar xadrez, é bom para jogar Go, né? Ele não é bom para jogar xadrez e, por exemplo, jogar pôquer. Não é bom para jogar xadrez e fazer, tipo, o almoço. Né? Então, a inteligência artificial Narrow, né? Bastante específica para uma coisa. E só para quem tem interesse, né? Acho que tem mais gente que joga pôquer do que Go. Né, já existem também inteligência artificial que ganha no poker, né, jogando contra campeões aí, seres humanos, né, conseguindo identificar se o cara está blefando ou não, só usando inteligência artificial. Então, assim, está avançando em várias áreas aí a inteligência artificial. Outra forma de inteligência artificial é esse general, né, ou forte, né, strong AI, que é uma inteligência de máquina que tem capacidade de aprender praticamente qualquer atividade intelectual do ser humano. Então, basicamente, seria um strong AI, seria uma máquina que conseguiria fazer, eu diria assim, muitas das nossas atividades. Então, ele conseguiria falar uma língua, conseguiria conversar com uma pessoa, conseguiria jogar xadrez, conseguiria jogar pôquer, conseguiria dirigir um carro, ou seja, não seria tão específico, ele teria uma inteligência geral. Então, alguns exemplos, né, é o teste de Turing, né, para ver se você falar com o computador ou com uma pessoa, você não consegue identificar quem é o computador, quem é a pessoa. Né? Existe também o teste do café, né, que é do Steve Wozniak, da Apple, né, que ele falou o seguinte: uma inteligência artificial que esteja num nível forte é aquela em que, se você colocá-lo numa casa americana média, né, a inteligência artificial conseguiria achar uma cafeteira, achar o café e conseguiria preparar um café. Né? Então, vocês podem ver que essa inteligência artificial forte ainda não existe, né? Mas seria uma inteligência aí que conseguiria ter habilidade em desenvolver várias atividades humanas. Né? Então, você poderia ter uma inteligência artificial forte como se fosse um estudante robô em que ele conseguisse fazer todas as atividades do estudante normal. Ou um funcionário robô também que ele conseguisse fazer todas as atividades aí de um funcionário de uma empresa. Aí, finalmente, a Super AI, a superinteligência, né? Seria uma inteligência de máquina que supera a inteligência humana em todas as habilidades aí possíveis. Né? Então, isso aqui talvez a gente não tenha um exemplo para isso, né? Mas hoje pode ser mais ficção, mas ninguém sabe direito como é que isso vai evoluir. Muitos são bastante céticos, né, com relação à inteligência, à superinteligência, mas eu diria que, pelo andar da carruagem também, talvez não seja possível descartar nada do futuro. Né? Mas, assim, sabe-se que uma das críticas que se faz à inteligência artificial agora, assim, também é que deu uma arrefecida no seu desenvolvimento. Né? Apesar de nós estarmos vendo bastante aplicação, etc., mas o desenvolvimento teórico, eu diria assim, deu uma arrefecida e talvez, né, as pessoas que imaginassem que daqui a 10 anos as máquinas iam dominar o mundo, né, talvez elas tenham que rever suas estimativas, porque o processo parece estar sendo um pouco mais lento. Né? Mas, de qualquer forma, o impacto que estamos sentindo agora
já extremamente forte. Então, fazer uma distinção também não muito técnica, né, sobre inteligência artificial e aprendizagem de máquina, o machine learning. Na inteligência artificial, as máquinas podem realizar atividades consideradas inteligentes, entre aspas, e na aprendizagem de máquina, é uma aplicação de IA, né, na qual as máquinas podem aprender a partir de um conjunto de dados. Então, alguns consideram a aprendizagem de máquina como um subconjunto da inteligência artificial. Bom, mas isso é coisa de nerd, né? Assim, também não vou focar muito nessas definições, né? Finalmente, só comentando nos conceitos iniciais, a gente teve um desenvolvimento inicial, né, da evolução de inteligência artificial, principalmente fomentado pela defesa, investimentos em defesa, né? E agora, mais recentemente, a iniciativa privada está, assim, aplicando essas técnicas aí para fins comerciais, principalmente, e, né, mais recentemente, as organizações públicas estão meio que tentando aplicar, né, a inteligência artificial, né, nos vários processos de gestão, etc. E estão avançando rápido, eu diria, né? Mas, assim, são ainda iniciativas bastante isoladas, né? Não existe, talvez, uma política coordenada, né, que incentive organizações públicas aí a investirem massivamente em inteligência artificial. Então, esses são os conceitos iniciais, algumas aplicações, né? Acho que a ideia dessa parte é exemplificar, né? Eu não vou entrar no aspecto técnico, como é que você montaria algoritmos assim. A gente fez alguns estudos, eu vou apresentar alguns deles rapidamente, mas, assim, alguma aplicação em gestão pública da inteligência artificial. Você pode fazer chatbots, né, que façam uma interação com o cidadão. Então, por exemplo, o cidadão pode interagir com inteligência artificial para relatar problemas que observa na comunidade, né? Então, eventualmente, talvez o cidadão não consiga escrever, né, não tenha instrução para escrever, mas ele consegue falar, então o chatbot poderia, assim, ouvir a reclamação do cidadão, ao invés de ele ter que digitar, né, porque ele não saberia escrever. Então, é uma forma de você utilizar a inteligência artificial para, assim, gestão pública e você saber os problemas da comunidade. Você também pode utilizar a inteligência artificial para descobrir, por exemplo, perfis de indivíduos que sejam mais propensos a engajamento social, engajamento em trabalho voluntário, por exemplo. Então, algumas iniciativas, né, que o governo pode fazer vão demandar, por exemplo, voluntários, como é o caso aqui do nosso congresso, né? Houve vários voluntários, aí, alunos, professores, e só que na sociedade, na comunidade como um todo, né, existem muito mais pessoas, né? E talvez, assim, a inteligência artificial, né, você possa rodar um algoritmo que veja características dos indivíduos que são mais propensos ao engajamento social. E daí você fazer, eu diria assim, programas mais assertivos para motivar essas pessoas a ajudarem aí nessas iniciativas. É uma outra forma, eu diria, de você utilizar inteligência artificial, né, com interação com o cidadão. Em paralelo, né, a analogia no mercado privado, né, muitas empresas estão usando inteligência artificial para identificar perfil de candidato que seja mais, assim, compatível com as características da empresa. Então, ao invés de você fazer aquelas entrevistas longas, etc., pode ir diretamente no Facebook da pessoa, você pode ir no LinkedIn da pessoa, né, e rodar um mecanismo de inteligência artificial para verificar como que a pessoa interage e se as interações, sim, são compatíveis aí com as atividades que ela vai desenvolver na própria empresa. Assim, eu já tive alunos que foram numa entrevista em empresas e a empresa pediu para ele abrir o Facebook dele, né, para saber, assim, como que, né, ele interage, que tipo de opinião que ele tem, etc. Eu não sei das implicações legais, mas, assim, eu diria assim que cada vez mais, né, é mais barato você ser mais assertivo nos seus processos de seleção. Tá? E também, né, você pode utilizar a inteligência artificial para descobrir pessoas que talvez precisem de mais apoio social, emocional. Se não me engano, parece que havia com essa pandemia, né, há um aumento aí de violência contra a mulher, contra crianças, etc. E, se não me engano, numa cidade, eles fizeram um programa em que a mulher ia para a farmácia e mostrava na mão, assim, alguma coisa, né? Acho que ela colocava algum dado na mão
né, e mostrava lá para a pessoa atendente do balcão, né, para ao invés da pessoa falar que estava sendo vítima ou de alguma violência, ela só mostrava a mão, não precisava falar. Então, talvez o companheiro, a companheira que estivesse do lado não conseguisse ver que a pessoa estava mandando uma mensagem aí de socorro, né? Agora, com inteligência artificial, você pode meio que acompanhar, né, as pesquisas que a pessoa está fazendo no Google, por exemplo. A pessoa está sendo bullied, né, a pessoa está sendo, assim, perseguida ou, né, está sofrendo violência. Muitas vezes ela faz uma pesquisa no Google para procurar ajuda. Essas pesquisas, né, podem ajudar, eu diria assim, o próprio governo, né, a identificar, eu diria assim, pessoas que estejam em estado mais vulnerável. Claro, existe o aspecto de privacidade, etc., mas, assim, a inteligência artificial pode ter essas outras aplicações aí benéficas para a sociedade. Bom, outra aplicação em gestão, né, pública é reconhecimento de imagem. Isso é meio óbvio, né? Está bastante disseminada, né? Que é a identificação e autentificação de pessoas, né? Acho que na China isso é bastante evidente, né? Praticamente todo mundo está sendo monitorado, tem câmeras para todo lado, né? No contexto da pandemia, né, existe uma preocupação das pessoas, por exemplo, em terem que fazer aquela renovação da aposentadoria. Parece que elas têm que mostrar que estão vivas, etc. Então, você poderia utilizar reconhecimento de imagens, né, para meio que fazer uma autenticação online, ao invés da pessoa ter que ir num posto lá para provar que ela está viva, né? Então, reconhecimento de imagens na gestão pública tem várias aplicações, né, não só em segurança pública, mas também em estratégias de defesa. Esse aqui é um exemplo, né, de uma foto, né, tirada por satélite e, assim, se você pegar no meião, né, você tem a Coreia do Norte, esse meião escuro, e do lado mais embaixo, né, a sudeste desse ponto, dessa região escura, você tem a Coreia do Sul. Então, essa é uma foto que ilustra, né, por exemplo, o nível de atividade econômica. Então, à noite, por exemplo, a Coreia do Sul usa muito mais energia, né, e a Coreia do Norte, né, por ser um país bem mais pobre, né, está sofrendo assim, vários embargos, etc., né, tem uma atividade assim, de energia muito menor, que impacta também na sua atividade econômica, né? Então, uma das formas de você utilizar reconhecimento de imagens é também para identificar, eu diria assim, estratégias aí de defesa globais que você pode assumir, né? De repente, talvez haja um transporte grande de material nuclear, né? Isso pode envolver o uso intenso de energia elétrica, né? Você, pelo vídeo aqui, você pode acessar, né, pelas fotos por satélite, você pode identificar se há uma probabilidade maior de estar sendo feita alguma atividade, eu diria assim, meio fora, eu diria assim, dos padrões. Reconhecimento de imagem também pode ser utilizado em processos judiciários, né? Isso o banco já tem feito muito, né? Que é pegar, por exemplo, contratos, escanear os contratos, né? E identificar o seguinte: quais são as características desses contratos que, sim, explicam mais, por exemplo, inadimplência. Né? Então, o banco empresta dinheiro para alguém, tem, né, dados contratuais lá. O problema é que muitos contratos estão, sei lá, impressos e assinados. Né? Então, você tem que digitalizar isso, passar por um mecanismo de reconhecimento de letras, né? E transformar isso em palavras, texto, para que, usando a inteligência artificial, você consiga identificar, por exemplo, quais são as características dos contratos, né, que levam a maior inadimplência. Você também pode fazer isso para os processos judiciários, né? Escaneando os processos, identificando também quais são aqueles processos, por exemplo, de resolução mais simples, né? Pode se comparar com outros processos semelhantes, né? Uma vez que está digitalizado e transformado em texto, você consegue usar a inteligência artificial para fazer essa comparação. Né? Se não fizer isso, teria que ser mais ou menos manualmente, né? Ou cada processo vai ser analisado individualmente. A ideia aqui é você, né, meio que automatizar este mecanismo de análise de processos judiciais. Na educação, uma aplicação interessante que uma consultoria estava mostrando era assim, para ajudar o trabalho do professor de ensino médio ou ensino fundamental. Ele dá muitas provas, por exemplo, né, e tem que corrigir manualmente. Isso dá um trabalho, né? Então você poderia, né, disponibilizar para o professor, sei lá, um mecanismo de inteligência artificial, né, que fizesse reconhecimento de imagens e conseguisse, por exemplo, dar uma nota automática aí
os alunos, né, para os trabalhos dos alunos do ensino fundamental e médio aí, de escolas públicas. Em saúde também, né, isso é bastante importante, é meio imediato, né, rapidamente pelo raio-x ou pela tomografia, você pode utilizar a inteligência artificial para descobrir eventualmente problemas aí de saúde que possam ser mais facilmente resolvíveis, né? Então, as pesquisas têm mostrado que a inteligência artificial tem gerado uma acuidade, uma acurácia maior do que médicos na identificação de problemas aí a partir de raio-x, né? Então, na média, né, o computador, usando inteligência artificial, descobre mais rápido e melhor, né, com mais acurácia, faz um diagnóstico melhor, né? É claro que existem aqueles top médicos, né, que ainda são melhores do que as máquinas, mas aí descobriram também, né, que uma combinação de médico bom e máquina boa gera assim classificações melhores ainda que os médicos top, né? Então, mostra também que talvez um não substitua o outro, né? Por enquanto o ser humano também assim, tem um papel importante para ir aprendendo, né, e meio que treinando as máquinas. Bom, outras aplicações de gestão pública, né? Você pode fazer... Aqui eu coloquei iniciativas de regressão, né? Porque estão associados a técnicas de regressão, né? Que você tem uma variável dependente que é explicada ou varia com variáveis independentes, tá? Mas você pode, como governo, identificar, por exemplo, a previsão de oferta e demanda, por exemplo, de arroz. E daí você poderia meio que fazer um estoque, né? Em função da previsão de oferta e demanda de alimentos. Você também pode fazer previsão de variáveis econômicas, já para se antecipar, né, a eventuais cenários, né, que possam ser ruins. Né? Você também pode fazer previsão de variáveis climáticas, que vão ter impacto, por exemplo, na agricultura. Tem impacto na agricultura, tem impacto em preço. Então, é uma forma também do governo se preparar contra cenários adversos. Né? Você pode também usar a inteligência artificial para fazer previsão, né, de variáveis sociais, né, variáveis, por exemplo, será que certo indivíduo, né, tem mais potencial de ser bem-sucedido em alguma área, né, em função das características, não só dele, mas também de famílias, histórico, etc. Tá? Você pode fazer também previsão de evolução de doenças, né? A gente está fazendo, por exemplo, com o pessoal do Ministério da Saúde, estamos usando técnicas quantitativas para meio que ajudar na previsão aí de número de notificações, número de mortes aí em diferentes unidades federativas. Tá? E também você pode utilizar a inteligência artificial para melhor prever como que você deveria direcionar esforços aí para atacar certos problemas. Então, às vezes, né, assim, regressão, como você tem variáveis explicativas, talvez não vale a pena você aplicar diretamente no sistema penitenciário, né, porque o resultado pode ser menor do que se você investir, né, primordialmente, sei lá, em educação. Né, porque daí o impacto em educação indiretamente tem um impacto maior em segurança, diminuindo, por exemplo, a demanda por vagas em cadeias, por exemplo. Então, inteligência artificial, eu diria assim, tá, praticamente você pode utilizar em praticamente qualquer problema que você meio que encontre no espectro de gestão e tomada de decisão. Tá? Finalmente, outro problema de aplicação, né, diria assim, de inteligência artificial em gestão pública envolve classificação. Em geral, assim, se o indivíduo é idôneo e inidôneo, então, por exemplo, você tem processos licitatórios, né, que talvez já seja interessante você identificar quais são aquelas empresas ou prestadores de serviços que teriam menos probabilidade de serem bem-sucedidos aí no contrato. Então, você pode utilizar a inteligência artificial para fazer uma classificação de empresas idôneas e inidôneas. Você pode utilizar também para analisar tomadores, né, que sejam adimplentes ou inadimplentes, identificar se são sonegadores ou não sonegadores. Eu dei um curso para a Receita Federal e eles têm, né, eles já rodam, fazem testes com alguns temas de inteligência artificial e meio que eles têm uma base de dados enorme, né? Eles sabem, por exemplo, se você viajou, eles sabem quanto tempo você viajou, quantas malas você levou e qual é o peso de cada mala. Então, quando você volta, né, ele também já sabe, né, que sua mala está mais pesada e quão mais pesada está.
Então, você já entra no sistema deles, né, de se estiver levando uma mala, trazendo uma mala bem mais pesada, talvez já é um indicador aí de que você tenha que passar lá no raio-x para, né, verificar se você não está trazendo muito objeto aí acima do limite. Tá? Então, eles já utilizam inteligência artificial para reconhecimento de imagem, eles pegam um container, né, e ao invés de terem que abrir o container e investigar, eles passam uma máquina que tira um raio-x de dentro e, de certa forma, o reconhecimento de imagem por inteligência artificial estabelece qual a probabilidade, eu diria assim, de que tem alguma coisa que não deveria estar naquele container. Tá? Então, basicamente, você tem muitas aplicações de classificação em gestão pública. Você pode identificar se uma pessoa é saudável ou não saudável. Então, pode fazer um teste rápido, né? Um primeiro teste, por exemplo, se o cara entra no hospital, talvez seja, né, você faz um questionário, faz uma série de baterias rápidas aí, de testes rápidos, né? E daí o computador te gera, né, se ele é mais provável que seja saudável ou não saudável, e também pode gerar probabilidades, sei lá, de ele estar tendo um ataque cardíaco, né? Não é só uma dor de cabeça, é um ataque cardíaco, então você consegue utilizar a inteligência artificial para fazer esse tipo de classificação. Também de inocente ou culpado, né? Isso aqui é bastante controverso, né? Vários lugares no mundo já estão utilizando inteligência artificial para identificar se o indivíduo é culpado ou não. Tá? Então, apesar de parecer ser benéfico, né, também pode ser, eu diria assim, um desafio grande aí para o sistema judicial, porque eventualmente a máquina também erra, né? E a máquina, dependendo da aplicação, pode errar em problemas que para nós pessoas, né, sejam muito importantes aí em termos de qualidade de vida. Tá? Daí também você pode fazer uma divisão entre necessidade de auxílio, por exemplo, nessa pandemia, né? Talvez você, pelas características do indivíduo, você rapidamente pudesse identificar já se ele seria uma pessoa que é passível de ser ajudado, né, em termos de auxílio financeiro na pandemia ou não. Né? Então, tipicamente, por exemplo, parece que teve muito militar que pegou esse auxílio aí que o governo deu. Né? Então, mas esse seria uma análise simples, né? Bastaria ver, sei lá, se tem CPF registrado, sei lá, em algum serviço público, né? Talvez não pudesse, assim, simplesmente o sistema bloqueasse. Nem precisaria uma inteligência artificial mais sofisticada, mas, né, talvez para o pessoal informal, né, você tendo mais dados, você pudesse realmente usar um algoritmo que classificasse melhor o pessoal que precisa ou não de auxílio financeiro. Né, como eu já comentei, né, também identificar se alguém pertence ou não a um grupo de risco, né, então pessoas vulneráveis, pessoas que talvez estejam passando por depressão, né, então muitas vezes você pode, né, ter diria assim, uma postura mais ativa como governo, né, identificar esses indivíduos. Né, talvez assim o comportamento dele nas redes sociais, né, se altere, né, faça umas buscas por palavras diferentes no Google, né, isso já pode mais ou menos dar, assim, um ponto de atenção aí para eventuais iniciativas do governo. Né? Não digo individuais, né, mas eventualmente você talvez perceba uma região que as pessoas, assim, né, mais frequentemente começam a pesquisar sobre algum assunto. Então, isso pode indicar, eu diria assim, o nascimento aí de uma epidemia, né? As pessoas começam a pesquisar muito a dor de cabeça, náusea, né? Pela localização dos indivíduos, talvez você consiga rapidamente avaliar, olha só, aquela região está tendo muito sintoma, então eu vou, de certa forma, atuar naquela região para conter a dissipação, por exemplo, da doença. Então, tem várias formas de você utilizar a inteligência artificial aí para a gestão pública. Alguns exemplos que eu dou, nas que a gente fez no nosso laboratório. Esse é um artigo que a gente publicou no Expert Systems, né, que é um journal de inteligência artificial, e a gente utilizou dados disponíveis publicamente, né, para avaliar a questão de se uma empresa, numa licitação, né, teria mais ou menos chance de ficar inidônea. A gente usou várias técnicas aí, né, para quem é mais da área de computação e machine learning. A gente usou bagging, boosting, random forest, support vector machines, etc., para fazer essa classificação. Então, a ideia é pegar dados do contrato e dados da empresa, né, que participa da licitação, e a partir disso identificar se é mais provável que ela seja idônea ou não.
Outro artigo que a gente fez, né, com uma aplicação em gestão pública é no programa de financiamento habitacional do Minha Casa Minha Vida. Então, o artigo anterior foi feito com o Bruno, o Henrique, né, que é da CGU, e com o professor Vinícius. Tá? E esse outro artigo do Minha Casa Minha Vida foi feito com o Rômulo, né, que é da Caixa Econômica, o Flávio da Federal de Uberlândia, o Vinícius, e explorou técnicas de machine learning para aplicação de default no programa Minha Casa Minha Vida. Um dos resultados que o artigo mostrou é que, utilizando técnicas de machine learning, você poderia reduzir, né, o grau de inadimplência e economizar 3 bilhões de dólares nesse programa. Porque, se vocês acompanham o programa Minha Casa Minha Vida, é um programa altamente, assim, com impacto social grande, mas também com alto índice de inadimplência. Tá? Então, esse é outro estudo que nós fizemos, usando machine learning com aplicação para financiamento imobiliário. Então, rapidamente, só para discutir os desafios, acho que eu já estou passando do horário, desculpa, assim, achava que ia ser mais sucinto. Tá? Alguns desafios da gestão pública. Né? Esse daqui, essas manchetes, são manchetes aí que saíram na mídia em função de um estudo que o professor Pedro Albuquerque fez, da UNB também, do LANFO, do nosso laboratório. Ele fez um estudo para identificar qual a probabilidade de algumas profissões serem substituídas pela automação. E também nesse estudo também foram usadas técnicas de inteligência artificial para fazer essa projeção, e alguns resultados, né, foram mostrados na Época, no Correio Brasiliense, na Globo, etc., mostrando que muitos empregos tradicionais, né, vão ter que ser substituídos aí pela automação. Então, isso vai causar um impacto, eu diria assim, econômico e social razoável. E agora, com essa pandemia, né, esse estudo é de final de 2018, com a pandemia, eu diria assim, que as questões online, de utilização de videoconferência, etc., teletrabalho, vai amplificar, eu diria assim, ainda mais a velocidade aí de substituição de empregos. Não quer dizer que os empregos vão sumir, né? Vão surgir outros empregos. Então, o governo estar fomentando, eu diria assim, profissões, né, que sejam mais adequadas aí à nova realidade do mercado, né? Principalmente com questão de data science, com questão de exploração de técnicas computacionais aí nas empresas. Outros desafios para a gestão pública, né, tem aspectos tecnológicos, né, que muitas bases de dados ou equipamentos ou sistemas, né, na gestão pública são defasados, etc. Então, é importante o investimento relativamente grande e coordenado, né, na parte tecnológica, na renovação, por exemplo, de máquinas, aperfeiçoamento de pessoal, para conseguir meio que explorarem essa nova realidade aí de inteligência artificial. Existe também um desafio grande na construção de bases de dados. Acho que o governo brasileiro tem muitos dados, né? Tem uma ideia de governo com dados abertos, etc., mas a integração ainda, eu diria assim, é bastante complexa, né? Os dados estão muito dispersos, você conseguir fazer uma limpeza e juntar ainda é um desafio. Também tem, né, os desafios aí para a gestão, em termos de algoritmo, né? Não é só você pegar o algoritmo e conectar na base de dados, né? Você tem que entender o algoritmo, você tem que fazer adaptações, eventualmente tem que fazer até uma nova programação para contemplar, eu diria assim, as características da sua base de dados. Com relação a algoritmos, aqui eu tenho um exemplo, né? A gente fez um algoritmo aí de reconhecimento de imagens, né? Então, assim, a ideia desse aplicativo é com qual celebridade você é parecido. Então, essa é uma aplicação que a gente fez lá né, com o nosso pessoal. Tá? Essa é uma foto minha, né? Bom, eu gostaria que o algoritmo gerasse, né, que eu fosse parecido, sei lá, com Bradley Cooper, né? Sim, vendo assim, acho que vocês acham que, né, provavelmente esse algoritmo não seria bom, né? Mas assim, para mim, se o algoritmo chegasse nisso, acho que seria bom. E daí vocês veem também um aspecto de desafio ético, né? Que às vezes o algoritmo você pode mudar do que você quer, né? Então, eu poderia simplesmente ter falado para vocês que, né, fizemos um algoritmo, botei minha foto, e o algoritmo roda lá e descobre qual celebridade eu sou mais parecido.
né? Eu posso fazer, de certa forma, com que ele fique pesado se eu pegar uma celebridade aí que talvez, né, seja bem diferente do que realmente eu sou, né? Daí, sim, eu posso fazer, já que vocês não caem nesse algoritmo, né? Vocês acham, pô, Kimura é bem diferente do Bradley Cooper, né? Então, eu posso estar criando outro algoritmo, que é Kimura é parecido com esse Will Yoon Lee. Não sei se vocês conhecem ele, mas ele é um personagem lá, é um ator, né? Coreano do Altered Carbon, né? Que é um seriado na Netflix interessante aí, de ficção científica, né? Mas talvez, né? Sim, se eu falar que esse algoritmo que a gente criou, né, me mostra que eu sou parecido com esse Will Yoon Lee, talvez vocês até achassem que, né, o algoritmo, né, fosse verdadeiro. O cara é meio oriental também, né, apesar de ser coreano, né? Mas, assim, visualmente vocês veem que é bem diferente, né? Então, só para mostrar para vocês aí, ludicamente, né, o que o algoritmo de fato gerou, ele gerou esse cara aqui, tal de Hirozazu, ou Hirokazu Koreeda. Parece que ele é um ator e cineasta japonês. Então, nosso algoritmo gerou isso. A ideia nossa é pegar foto das pessoas, né? A gente tem uma base de dados de celebridades e rodar para ver assim, com qual indivíduo seria mais parecido, né? Então, esse é o algoritmo verdadeiro que a gente chegou. E, assim, embora não queira reconhecer, né, me parece que esse algoritmo é o mais adequado, né? Apesar de talvez eu quisesse que fosse o do Bradley Cooper ou do anterior aí, né? Mas o que eu quero mostrar com essa parte é uma questão lúdica também, né, de que você pode utilizar inteligência artificial para várias coisas, né, coisas lúdicas, mas também você pode utilizar mais ou menos para o lado negativo. Então, neste exemplo aqui, vocês viram, né, que talvez realmente seja muito mais parecido com esse Hirokazu Koreeda, né, do que com Bradley Cooper, mas vocês vejam uma aplicação de reconhecimento de imagem que deu problema, né? Esse é um exemplo de machine learning que foi utilizado na área da gestão. Então, esse cara da esquerda, né, foi filmado assaltando um banco e esse cara da direita foi preso. Olha só o que aconteceu, né? Ele foi preso porque colocaram na TV a imagem da esquerda, né, e pediram, né, para a população meio que avisar se conheciam essa pessoa da esquerda que havia assaltado um banco, né, reconhecida, etc. Daí alguns ligaram lá, né, para a emissora, inclusive a ex-esposa desse cara da direita, né? Mas assim, a questão é que rodou-se também o algoritmo de inteligência artificial e o algoritmo meio que comprovou que essas duas pessoas eram as mesmas, né? Só que o indivíduo da direita, que foi preso, ele tinha um álibi, ou seja, ele não estava naquela região do banco nesse horário, nessa data. O caixa que atendeu ele também não percebeu, assim, não o reconheceu, né? Mas o algoritmo de inteligência artificial, né, deu um positivo para esse cara. Então, o que aconteceu foi que, de certa forma, os jurados foram meio que convencidos pela inteligência artificial de que ele era culpado, né? Apesar das evidências de ele ter álibi e de ele, assim, não ter sido reconhecido pelo caixa, né? De que não era ele, mas as pessoas meio que confiavam na inteligência artificial, né? Pensando que a máquina não erra. Então você vê o grande, eu diria assim, grande armadilha, né, também a inteligência artificial. Esse é um desafio importante porque, apesar das vantagens, né, você tem muitos desafios ainda para vencer com relação à tecnologia de inteligência artificial. E, finalmente, né, outros desafios, privacidade, né, que a gente já comentou, existe a Lei Geral de Privacidade de Dados, etc., mas também muitas coisas estão acontecendo. Sugestão para quem tem interesse nessa área, saiu um documentário recente, né, The Social Dilemma, no Netflix, que mostra essa questão de como as redes sociais utilizam seus dados aí, né? Existia um outro que eu esqueci o nome também, que mostrava uma pessoa que abriu uma conta no Tinder, uma mulher que abriu a conta no Tinder, depois ela começou a pedir a informação que o Tinder tinha dela, depois de muita briga, o Tinder mandou a informação que ela tinha dela, era 800 páginas de informação que o Tinder
tinha sobre ela. Então, sabia os momentos que ela estava em depressão, os momentos que talvez ela estivesse com saudade do ex, etc. Então, tem essa questão de privacidade, né? Tem a questão do preconceito. Então, por exemplo, um dos desafios da inteligência artificial é que você pode exacerbar preconceitos. Então, por exemplo, naquele Minha Casa Minha Vida, talvez se você utilizar a inteligência artificial, você possa exatamente negar o empréstimo para a casa, para o imóvel, né, para as pessoas que mais necessitem. E talvez as pessoas que mais necessitem tenham certas características, né, que façam com que o próprio mecanismo de inteligência artificial seja preconceituoso, né, aumentando também a desigualdade. Então, finalmente, só para terminar, as questões éticas e morais aí, que também são desafios da gestão pública, né, existe uma dinâmica muito interessante, que acho que até aconselho vocês verem, do MIT, chama-se Moral Machine, né, em que eles meio que fazem com que você, ser humano, né, tome uma decisão para programar, por exemplo, um carro autônomo. Então, assim, no material estou apresentando várias dinâmicas, né? Mas, por exemplo, né, suponha que você esteja num carro autônomo, esteja chamando um carro autônomo. Então, aqui você tem uma pessoa, um passageiro, e você tem um cachorro. Então, assim, o carro não vai poder desviar, o freio falhou. A pergunta é, você pode desviar, né? Mas se você desviar, você vai bater nesse muro aqui, na imagem da esquerda. Se você for reto, o freio está falhando, se for reto, você vai matar o cachorro. Você prefere fazer isso ou você prefere salvar o cachorro e o carro meio que direcionar para a parede aqui e matar a pessoa? Né? O que você programaria no seu carro autônomo? Né? Porque a inteligência artificial, né, vai identificar, por exemplo, por reconhecimento de imagem o cachorro, vai identificar esse obstáculo, vai identificar que ele não consegue desviar e o carro autônomo vai ter que ter uma programação que vai ter que tomar uma decisão. Mata o cachorro ou mata a pessoa? Bem, talvez essa decisão seja fácil, né? Mas note sim que agora a decisão entre um cachorro e um homem idoso. Tá? Talvez a decisão ainda seja fácil, né? Talvez a maioria de nós escolhesse, nesse caso, passe em cima do cachorro e salva a vida do idoso. Só que, não, essa dinâmica do MIT, ele dá outras alternativas aqui. Então, nesse caso, né, o carro também está sem freio. Você prefere que mate 3 pessoas aqui desabrigadas em um homem. Então, você vê, né? São 3 pessoas homeless em um homem. Ou você prefere que o programa, né, mate as pessoas que estão no carro, né? Que são um homem, um executivo e 2 mulheres. Qual escolha a máquina vai fazer? De certa forma, a máquina vai ter que meio que refletir as escolhas do ser humano. Né? Esse é outro caso, né? O carro autônomo ou mata a menina, desviando ido para a parede aqui, ou, né, salvaguarda a menina e mata os transeuntes aqui. Né? Os transeuntes são uma menina e uma executiva. Talvez aqui também para vocês fique mais óbvio que, não, é melhor, né, matar uma pessoa do que 2. Só que a pergunta é, tudo bem, suponha que essa menina fosse a sua filha. Daí você prefere salvaguardar uma vida do que 2? Então você veja as questões morais aí que a inteligência artificial também vai impor para a sociedade resolver, né? E diria assim, as organizações públicas, né, vão ter, eu diria assim, um papel extremamente importante neste processo aí. Daí tem vários exemplos que eles dão, se for atleta, se a pessoa for atleta ou não, se a pessoa for obesa ou não, se a pessoa for idosa. Eles comparam também se você atropelaria uma pessoa, por exemplo, que está passando no semáforo quando está fechado para ela. Né? Então, né, avaliam se você deve matar uma médica e 2 idosas, ou 2 homens idosos e uma médica e um médico. Então, você tem várias combinações aí que esse jogo faz. Você vê, né, mesmo para nós, seres humanos, é difícil, né, nós tomarmos uma decisão com toda a nossa inteligência e experiência. Imagina você deixar isso na mão de uma inteligência artificial que talvez, né, não atribua o mesmo valor à vida humana que nós atribuímos aí. Né? E também, né, talvez a gente esteja muito, assim, influenciado por nossas experiências ou nossos vieses, né? Então, eventualmente, se alguma das pessoas aqui que a gente vai atropelar for ligado a nós, né, ou for nossos parentes, talvez nossa decisão seja
diferente. E para o computador, talvez a decisão seja independente do grau de relacionamento que as vítimas vão ter, né, com o tomador de decisão. Então, talvez seja uma maneira, talvez, mais fácil de a gente deixar alguém tomar decisão para a gente. Mas o que eu quero colocar aqui é que, apesar, né, de inteligência artificial trazer vários benefícios, né, tem também diversos desafios aí, não só técnicos, né, mas também como éticos e morais que devem ser discutidos pela sociedade, e os gestores públicos têm, eu diria assim, um papel fundamental nisso. Então, se você for nesse site aqui, Moral Machine, do MIT, você vai ter a poder fazer essas escolhas aí e ajudar a pesquisa que eles estão fazendo. Tá? Então, finalmente, para terminar, acho que eu já avancei muito, né? Machine Learning, né, na área pública, está gerando oportunidades imensas, né? E também está trazendo desafios importantes aí, né? E para aproveitar uma parte nerd aí, para terminar, né? Que como eu não fiz nenhuma fórmula, não montei nenhum algoritmo aqui, né? Só uma parte nerd aqui para não deixar escapar, né? Com todo o grande poder, né? Vem sempre uma grande responsabilidade aí, né? Acho que esse é o do tio do Peter Parker, né? Do Homem-Aranha. Então a parte nerd é que realmente inteligência artificial, né, vai ter um impacto muito grande, né? Já está tendo impacto muito grande nas nossas vidas, né? Existe um poder muito grande de mudar, eu diria assim, a qualidade de vida do ser humano, mas também, né, temos grandes responsabilidades aí em fazer com que a inteligência artificial seja utilizada, eu diria assim, para o bem da sociedade. Então, obrigado. Desculpa, professor José Márcio, acho que passei do tempo aí, falei demais. Obrigado mais uma vez. Professor, muito obrigado. Quem tiver alguma pergunta, nós temos tempo rapidamente para algumas perguntas. Quem quiser pode postar no chat, que eu estou acompanhando aqui, tá? Enquanto as pessoas se organizam para alguma pergunta do professor Kimura, eu tenho duas aqui, estão ligadas à questão de tecnologia, mas também está ligada à questão moral, né? Na China, que, como o senhor mesmo falou, é um dos países que está mais avançado na pesquisa e no uso da inteligência artificial, já é usado extensivamente o reconhecimento de imagem para acompanhar o comportamento do cidadão. Nós mesmos tivemos recente na China, e ao chegar no aeroporto, a China já nos conhecia. Já a gente não teve que processar nenhuma informação, porque já sabia de quem se tratava. Então, a minha pergunta é, esse dilema moral é um dilema verdadeiro ou a gente não pode prescindir dos ganhos e das vantagens que ele proporciona, né? Esse uso mais intensivo da inteligência artificial? Assim, acho que é bastante controverso, né? Eu não tenho uma resposta definitiva para isso. Eu tenho grandes preocupações com a questão de privacidade, né? E cada vez mais vendo realmente o que acontece dentro da indústria, a quantidade de informações que eles têm sobre a gente é muito grande. E, tipo, apesar de facilitar a nossa vida, eu diria assim, é fácil ser utilizado contra nós. Então, eu não sei. Infelizmente é inexorável, né? Vai avançar, e se não é o governo chinês que vai levantar os dados, é o governo russo, é outro tipo de governo, ou são equipes, eu diria assim, paragovernamentais que vão estar levantando os nossos dados. Tinha um investidor da iniciativa privada que parece que tinha 2 ou 3 bilhões de fotos de pessoas, ele coletava tudo na internet, tudo de graça, então ele já tem um banco de dados extenso, né? Então, e hoje você pode ficar minerando o Google e você consegue ir levantando e guardando dados de muitas pessoas, né? Se você pegar CPF de qualquer um de nós, aparece lá no Google, né? Então, endereço, CPF, telefone, é fácil alguém fazer, sei lá, uma conta meio que pirata com nossa informação. Eu acho que inexorável, tem que ter, assim, regulação. Acho que, infelizmente, essa é uma das áreas que precisa de algum órgão central, né, regular, porque senão, assim, nossa informação, nossos dados vão virar
e assim, uma arma contra nós mesmos. Então, tenho muita preocupação com relação a isso. Acho que seu Uma microfone pergunta de um aluno, né? Em termos práticos, como que ele poderia pensar no uso da inteligência artificial e o desenvolvimento da carreira dele? Como que ele poderia pensar para aproveitar essas oportunidades que podem surgir? Ótimo. Então, essa é uma pergunta, aproveitando e fazendo desse marketing, né, do Lanfo, nosso laboratório de aprendizagem de máquina em finanças e organizações. A gente tem um site, lanfo.unb.br, em que nós mostramos as várias pesquisas e temos um grupo de cerca de 30 pessoas, né, pesquisadores, sim, que são alunos da UNB, que são egressos da UNB, professores da UNB, e também pessoas que da comunidade que se interessam por inteligência artificial. Então, nós fazemos, de tempos em tempos, vários seminários, né, para difundir a carreira de ciência de dados. Um dos seminários que acho que é interessante para vocês que querem entrar nessa área é o primeiro seminário que fizemos com o professor Pedro Albuquerque, né, que ele é professor licenciado do departamento, ele trabalha como um Data Scientist Senior na Element AI, que é uma empresa canadense de inteligência artificial, né, fundado por um dos top pesquisadores em IA, né, e ele mostra, né, as dicas de carreira, né, o que você tem que aprender de programação, né, como é que você deve organizar o seu LinkedIn, né, para você conseguir propostas, etc. Né, o que você tem que aprender Python ou R, né, ou você tem que aprender um pouco de probabilidade, estatística, matemática, computação. Mas, assim, uma das coisas que ficou claro para a gente nas nossas discussões é que Data Science está numa área, eu diria assim, extremamente nova e demandando muitos profissionais. Então, você não precisa ser um profissional top ainda, que saiba, né, programar ou absurdamente probabilidade, etc. Mas se você for uma pessoa interessada, que consiga se engajar e, diria assim, aprender rápido, né, você vai ter bastante oportunidades aí, porque o mercado ainda está bastante demandante. Daí no Lanfo nós temos assim, né, reuniões quinzenais, nós desenvolvemos pesquisa aplicada, pesquisa científica, né, como eu comentei, nós estamos fazendo um trabalho com o pessoal do Ministério da Saúde, usando técnicas de análise temporal para avaliar séries temporais, né, para avaliar demanda, evolução da Covid no Brasil. Temos uma parceria agora que fizemos com a Universidade de Essex, né, junto com a Microsoft, em que vamos utilizar o mecanismo de inteligência artificial da Microsoft para fazer análise de fake news da Covid-19. Né? Então, muita informação saiu sobre Covid-19, etc., e daí a gente está fazendo um mecanismo de raspagem de dados na internet, né, nos vários sites de notícia, e vamos utilizar a inteligência artificial com os algoritmos da Microsoft para identificar, por exemplo, quais são as fontes mais confiáveis de notícias sobre a Covid, quais são as notícias que têm a maior probabilidade de serem fake news. Então, assim, se você tem interesse, manda um e-mail para a gente, lanfo@unb.br, e a gente sempre está buscando, eu diria assim, não diria o talento, nós estamos buscando aquele cara que esteja interessado, aquela pessoa, né, homem, mulher, né, aquela pessoa que esteja interessado aí em aprender um pouco de data science. E tenha, assim, o talento dessa pessoa tem que ser trabalhar bastante, né? Eu costumo dizer assim, que meu talento é que eu não tenho preguiça de trabalhar, né? Não sou gênio, não tenho inteligência superior. Conheci muitas pessoas que têm um nível assim de abstração muito diferente, né? Eu não tenho esse talento, né? Não tenho nem o dom, mas assim, o dom que eu aprendi a meio que trabalhar é estudar e trabalhar bastante. Então, assim, no Lanfo nós estamos procurando essas pessoas aí que queiram trabalhar bastante também e desenvolverem, né, uma carreira na área de Data Science. Ok. Professor Kimura, eu vou ter que interromper porque nós temos uma sessão logo em seguida. Temos outras perguntas, vai ser um prazer lhe encaminhar, certo? Não podemos mais porque nós vamos fazer um intervalo rapidamente, que às 16 horas já começa uma outra sessão. Em nome dos organizadores do Congresso, eu agradeço bastante
a participação, a palestra brilhante. É um campo novo em conhecimento, em expansão no Brasil e do mundo, né? Então, espero que os nossos alunos, pesquisadores, vejam as oportunidades que têm para atuar e, com certeza, os ganhos possíveis em gestão pública são muito grandes. Pessoal, eu agradeço ao professor Kimura, agradeço a todos. Kimura, se puder interromper a divisão da tela, por favor. E vou pedir para encerrar a sessão, para que todo mundo possa tomar uma água, né? Um breve intervalo. E nós temos uma outra sessão começando às 16 horas. Muito obrigado todo mundo, muito obrigado, boa tarde. E espero que vocês possam estar com a gente na sessão das 16. Tivemos um público muito bom, uma das sessões mais procuradas do evento. Agradeço bastante. Boa tarde. Tivemos chuva, né? Olha aí, a palestra do Kimura foi tão boa que choveu em Brasília. Vou te dizer, Kimura, isso aí é milagre. Ou foi o contrário, né? Assim, Setembro. teve até chuva. Até chuva. Muito bem, bom demais. Inacreditável. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, Kimura, parabéns. Obrigada, viu? Parabéns, professor Kimura. Foi excelente. Tchau. Obrigada. Não, Tchau. Obrigado, professor. Boa tarde. Pode encerrar a sessão.